Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que você possa estar aproveitando e já peço para você curtir esse vídeo, comentar. Hoje a lição vai estar falando sobre um caminho ainda mais excelente. Eu estou aqui mais uma vez com o Daniel, que vai nos ajudar aí não é mesmo, Daniel? A passar essa mensagem muito importante, que a lição dessa vez, a gente estava falando sobre dons essa semana, e vai falar que vai precisar de uma coisa muito importante para a gente fazer o dom direitinho, servir com os nossos dons direitinho, é o amor. E aqui lá no início já da lição vai dizer assim, né, o comentário da Bíblia Andrews, vai falar assim: o amor não é um dom entre muitos, é o meio pelo qual todos os dons alcançam seu propósito. O que vai dizer que não adianta nada a gente ter dons que são maravilhosos, que é muito bom assim a gente poder fazer maravilhas pelo poder que o Senhor Deus nos dá, porque sem Ele a gente não teria esses dons. Mas se a gente não está usando esse dom com amor, é preocupante, não é mesmo, Daniel? Perfeito, né? O amor é a liga para todos esses dons. E a gente tinha lido na lição de ontem o versículo 12 do capítulo 12. E continuando, né, falando sobre essa unidade orgânica da igreja, Paulo ele foi muito didático quando ele usou essa forma, essa alegoria aqui didática para fazer a igreja entender uma coisa que era complexa, mas se tornou muito simples, né? E diz assim a partir do versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 15. Se disser o pé, porque não sou uma mão, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser do corpo. Não, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou um olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E o importante é: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça. Isso é muito importante porque Deus usou Paulo naquele momento para escrever à igreja de Corinto que ele não faz distinção por dom, né? Nem por capacidade, nem por aquilo que o homem acha que é o mais importante. Né? Porque muitas das vezes quem tem um dom público, quem tem um dom que as pessoas percebem valor, ou o dom de cura, ou o dom que aparece ali na frente e cria algum destaque, acaba assim, vai descendo. E as pessoas que estão por trás do bastidor, que torna tudo aquilo possível, acabam se sentindo um pouco inferiorizadas, né? E pode sentir essa: poxa, eu queria ser assim, eu queria ter tal dom. Só que Deus ele não faz essa distinção. Ele fez você com esse dom porque você é necessário na obra. Né? O olho não seria tão importante se, por exemplo, não tivesse luz. Se não tivesse luz, né, de que serve o olho? E às vezes o que segura um candelabro ou uma lanterna é a mão, o braço. Então Deus ele fez cada um de acordo com a necessidade que o corpo inteiro tem. Então, cada um é especial e o dom de cada um é útil. E o que você bem disse, todos ligados com amor, para evidenciar o amor do nosso Senhor. Amém. E falando de amor, eu vou ler um verso aqui de 1 Pedro 4. Está aqui na lição de 8 a 11, mas eu vou ler só o verso 8 para a gente também poder ganhar um pouquinho de tempo, que vai dizer assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. E a gente estava, na outra lição, falando sobre o uso indevido do conhecimento. Então, tinham pessoas que estavam ali se engrandecendo, se envaidecendo, por às vezes ter um conhecimento que o outro irmão não tinha. E aí aquilo estava causando muitas divisões. E a mesma coisa a gente pode falar dos dons. Se a gente não souber usar os nossos dons com amor, primeiramente, amor a Cristo, porque é Ele que nos move, mas também amor ao nosso próximo, isso vai dar um mau testemunho e muitas pessoas, infelizmente, estão, às vezes, deixando de usar seus dons porque alguém, às vezes, ensinou algo de errado sobre o dom dela, alguém deu a entender ali que o dom dela, às vezes, não era importante, não era útil no reino de Deus, e não é isso. Como o Daniel falou, são partes de um corpo, mas todas elas têm a sua função.
tem a sua utilidade. Eu acho que é isso. O que a pessoa mais quer, assim, o ser humano mais quer é ser útil, é ver que ele tem importância naquele lugar, que ele serve para alguma coisa. Muitas pessoas, às vezes, até acabam entrando em doenças, né, psicológicas, porque justamente isso, perde essa noção de que ela tem assim um valor ali, que ela tem uma utilidade, que ela pode fazer muito mais do que aquilo que ela imaginaria fazer, porque é o Senhor que capacitou ela, é o Senhor que vai levar ela mais adiante, e que a gente realmente possa buscar sempre ter esse amor, realmente na hora de lidar com os dons dos outros, mas também lidar com o nosso próprio dom, não é mesmo, Daniel? Perfeito. E essa é uma das belezas do Evangelho, né? A gente, em Cristo, todos somos um. Em Cristo, nós temos um pertencimento mútuo nele. E em Cristo, nós encontramos propósito, sentido para a nossa existência, para a nossa vida. E é muito importante o que você falou, Iris, porque quando a gente usa o dom que Deus nos deu para a honra e glória dele, a gente consegue alcançar o objetivo. Não porque a nossa força é forte, né? Porque não é fraca, mas porque ele faz com que todas as situações se liguem na medida oportuna e, enfim, tudo se encaixa no devido local para que seja alcançado, né, o objetivo, que é compartilhar esse amor, levar a salvação e trazer, né, aumentar o corpo de Cristo, porque realmente é um grande privilégio que a gente tem de participar desse corpo, né, onde a cabeça é Cristo. Amém, verdade. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, que eu falo que esse é o versículo, capítulo do amor. Toda a Bíblia é uma declaração de amor à humanidade, né? Uma declaração de Deus em amor à humanidade. Mas em 1 Coríntios 13 vai falar o que o amor é e o que o amor não é. Mais precisamente o que ele faz e o que ele não faz, porque a gente também precisa deixar isso bem frisado, né? Que amor não é só palavras, a gente até já falou isso, acho que, se eu não me engano, em uma outra lição, que amor também é atitudes. E vai dizer aqui, né, os verbos escolhidos mostram que o amor não é apenas um sentimento, mas uma ação. Assim, o amor é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em contraste, o amor não é inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Então é um manual de como a gente pode usar o amor dentro dos dons também, né? Não fazendo coisas realmente que desagradam a Deus e desagradam ao nosso próximo, porque a gente era para estar trabalhando junto. Então não tem porquê esse afastamento, essa divisão, esse querer colocar um acima, um abaixo. Não, estamos todos juntos para servir, precisamos servir a esse Deus que, como o Daniel falou, essa é a beleza do Evangelho, saber que cada pessoa tem o seu papel, tem o seu lugar de destaque ou não, agindo, né, ou na frente de todo mundo, ou às vezes por detrás, quando ninguém está vendo, quando é só ela e Deus, mas ela está ali fazendo o ID, servindo ao Senhor mais e mais. Certo, Daniel? Certo. E eu acho que esse é um bom termômetro, né? Se você está sendo usado ou não por Deus, se você está seguindo a vontade dele ou não, é se você está sendo comandado pelo amor ou se você tem aquele espírito individualista, né? Poxa, fulano está mais me atrapalhando do que me ajudando. Isso é a carne falando, né? A gente tem essa carne, mas a gente tem que mortificá-la, né? E a gente só consegue isso pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie, porque realmente a carne, ela puxa a gente para alguns caminhos que são perigosos e que fogem do propósito que Deus tem para nós, né? Então, que a gente possa focar sempre nesse ponto do amor, em que ele é o que motiva, né, o uso desses dons, desses talentos, em amor ao nosso semelhante e amor àquele que também nos doou esses dons e talentos. Exatamente, né? E fechando aqui 1 Coríntios 13:3, que vai dizer que, porém, o maior deles é o amor. Então, que a gente fique com essa reflexão realmente, que a gente precisa ser sábios a usar os nossos dons e talentos com sabedoria e com amor, como o Senhor nos pede. Vou pedir para o Daniel fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo estudo dessa lição, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor, Pai, por nos deixar um caminho mais excelente, onde foi pavimentado, Paizinho, pelo Teu amor, onde o Senhor nos instruiu, Pai, e direcionou o caminho que nós devemos andar.
Pedimos a tua ajuda, pedimos o teu perdão, pedimos a tua unção, Pai, para que o teu Divino Espírito Santo esteja em nós e, uma vez em nós, ele possa se manifestar e alcançar outros também, Pai. Ajuda-nos, Pai, a estar em espírito de unidade, utilizando cada um o seu devido dom, para que o teu objetivo, Senhor Deus, seja alcançado. Permita-nos estarmos unidos no teu amor e transbordá-lo, Senhor Deus, e transmitir ao nosso semelhante também. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E que você possa aí nos acompanhar durante essa semana, deixa aí sua curtida, seu comentário. E também não se esqueça de seguir a gente no Instagram, que é @adventistas_caxambi. Tchau, tchau.